Sócrates observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, ria, os homens são assim, não acreditam em nada. Pois ela adivinhou o motivo antes mesmo que eu dissesse alguma coisa. Ela me disse que eu gostava de alguém e eu confirmei. Ela me disse que eu tinha medo que você me esquecesse, mas que era mentira. Errou, interrompeu Camilo rindo. Não diga isso, se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, eu já lhe disse, não ria. Camilo pegou-lhe as mãos e jurou que lhe queria muito, que suas preocupações eram bobas, que se ela quisesse saber de algo, perguntasse a ele. Repreendeu-a por ter sido imprudente, pois Vilela podia saber. Mas ela assegurou que foi muito cuidadosa e que não havia ninguém na rua. A casa da cartomante ficava na Rua da Guarda Velha. A casa na qual se encontravam era na antiga Rua Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. Essa desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia. E Camilo desceu pela Rua da Guarda Velha, olhando de passagem pela casa da cartomante. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma aventura, nenhuma explicação. Das origens, vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado e Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que eu queria vê-lo médico. Mas o pai morreu, e ele preferiu não ser nada. Até que a mãe lhe arranjou um emprego público no princípio de 1869. Vilela voltou da província, onde casara com uma dama formosa e tonta, abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou casa pelos lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. É o senhor? Exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olhavam-se com ternura. Eram amigos deveras. Uniram-se os 3. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo. E nesse desastre que o foi, os 2 mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. E Rita tratou especialmente do coração. E ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de feminina, eis o que ele aspirava nela, e em volta dela para incorporá-la em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez, e jogavam às noites. Ela mal, e ele, para ser agradável, pouco menos mal. Até aí, coisas. Agora, a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muitas vezes o dele, antes de consultarem os do marido, as mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente, e de Rita apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis. E foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se cercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmos e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjulgado, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé, e aí foram ambos, entrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima das ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades quando estavam ausentes um do outro. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Foi por este tempo que Rita, desconfiada e medrosa, ocorreu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança e o rapaz repreendeu-lhe pelo que fez.
Passado algumas semanas, Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas apaixonadas. Nem por isso ficou sossegado. Temia que o anônimo fosse ter com Vilela. Rita concordou que era possível. Rita pegou os bilhetes e levou para casa para comparar a letra com a das cartas que lá apareceram. Se fossem iguais, ela guardava e rasgava as mesmas. No dia seguinte, Camilo recebeu um bilhete de Vilela pedindo que o mesmo fosse à sua casa o mais depressa possível. O mesmo ficou com medo, pois desconfiava que o amigo já sabia. Quando estava a caminho, lembrou-se de ir à casa na qual se encontravam as escondidas, para ver se achava algum recado de Rita, mas não achou nada nem ninguém. Foi até a rua à procura de um tio-buri que o levasse à casa do amigo. No caminho, o tio-buri teve que parar por causa de uma carroça caída. Foi nesse momento que viu a casa da cartomante. A janela estava fechada. Foi aí que decidiu consultá-la. Disse ao cocheiro que esperasse e rápido se enfiou pelo corredor. Subiu as escadas alcançando a porta. Bateu 3 vezes até ser atendido, sendo recebido pela dona da casa, que o levou até o sótão. Havia uma salinha mal iluminada e uma janela. Ele sentou-se diante da mesa, de frente para a cartomante, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio em seu rosto. Abriu a gaveta e dispôs o baralho numa mesa. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. A mesma embaralhou as cartas 3 vezes e transpôs na mesa e estendeu-as. Ela disse que o motivo da consulta era que ele havia tomado um grande susto, mas não deveria se preocupar com nada e nem deveria ter medo. Recolheu as cartas e tocou-lhe a testa com o dedo indicador. Camilo estremeceu como se fosse a mão da própria Sibila e levantou-se da mesa. A cartomante foi à cômoda, sobre a qual havia um prato com passas. Tirou um cacho destas e as comeu. Camilo não sabia como pagar, ignorava o preço. Passas custam dinheiro, disse o mesmo tirando a carteira do bolso. Quantas quer mandar buscar? Pergunte ao seu coração, respondeu ela. O mesmo deu-lhe 10.000 réis. Despediu-se dela embaixo e desceu a escada que o levava à rua. Pegou o tio-buri e seguiu a trote largo. Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outros aspectos. O céu estava limpo e as caras joviais. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas quais haviam de vir. Ao passar pela glória, Camilo olhou para o mar e teve uma sensação de futuro longo e interminável. Daí a pouco, chegou à casa de Vilela, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e Vilela apareceu. Desculpa, não pude vir mais cedo. Que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições descompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e com 2 tiros de revólver estirou-o morto no chão.